Mas o Conselho Nacional de Justiça considerou ilegal um trecho de uma portaria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo de 2019, que autoriza as polícias civil e militar a conduzir ao presídio detentos que sejam flagrados descumprindo regras de saída temporária, a chamada saidinha, antes da última saída temporária do ano, que começou nesta segunda-feira. A portaria diz que o presidiário permaneceria custodiado como medida acautelória em proteção à sociedade. A decisão é amplamente utilizada pela Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, capitaneada por Guilherme Derrite. Desde a implementação da medida, em junho do ano passado, a Secretaria de Segurança Pública contabiliza mais de 3 mil detentos beneficiados que foram presos pela Polícia Militar por descumprimento das regras impostas pelo Poder Judiciário. Só na última saída temporária, entre 17 e 23 de setembro, a Polícia Militar recapturou 829 detentos. Essa é uma notícia muito importante para a gente analisar. Dávila, CNJ considerando ilegal o trecho da portaria sobre saidinha que autoriza a Polícia Militar, a Polícia Civil, a prender os beneficiados pela saidinha que descumprirem as regras do dispositivo. Ou seja, até no dia de hoje, né, falando do caso do Daniel Silveira, até parece contraditório a gente tratar desse tema, mas enfim, queria escutá-lo. Caniato, de novo, vamos aos fatos. É o governo, mais uma vez, ajudando o bandido e prejudicando a população, colocando em risco a vida da população, demonizando a polícia. E o governo federal esquece que, no fundo, o responsável pela segurança pública é o governador do estado. Por isso, esse é o típico do decreto, que é aquela lei que não vai pegar. Porque nenhum governador vai cumprir uma lei que vai aumentar o número de criminalidade ou de saidinha. Então pode dizer o que quiser, vai prender, tem que botar na cadeia mesmo. Desde que a saidinha foi instituída, Caniato, nós tivemos mais de 260 mil presos que aproveitaram a saidinha para cometer crimes. É um absurdo isso. Os dados mostram isso. Como é que alguém pode ser contra um mecanismo que evita que pessoas deixem a cadeia para cometer crimes? Então, é uma política pública que não olha para os dados e fatos. É uma política pública baseada em ideologia, em crença militante política e não aos dados e fatos. Os dados e fatos mostram que a saidinha foi um desastre para a população. Essa turma volta para a rua, aproveita a folguinha para cometer crimes. É isso que mostra a estatística. Você, Beraldo, o posicionamento, o entendimento do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que considera ilegal a portaria do TJ de São Paulo sobre saidinha, é amplamente discutida essa questão, porque os policiais paulistas, quando identificam um presidiário que está no exercício da saidinha, gozando do benefício, e descumpre aquelas muitas regras impostas a eles, esse presidiário é reconduzido à cadeia, à penitenciária que ele cumpre pena. E o CNJ considera ilegal esse dispositivo. É até difícil de compreender, né? Parecia muito simples, mas muitos não compreendem exatamente essa leitura que o CNJ faz, porque entende que deveria ter uma decisão judicial, ou seja, criar um mecanismo, uma barreira para dificultar a volta do presidiário para a prisão. Neto, primeiro a gente precisa lembrar a nossa audiência que saidinha é uma invencionice. Criou-se a saidinha com a desculpa de fazer parte de um processo de ressocialização de um preso. Ressocialização que deveria acontecer conforme a rigidez da pena a ser cumprida, para despertar consciência no preso de que cometer crime não vale a pena, que a única opção viável para qualquer pessoa conviver livremente em sociedade é cumprindo a lei, mas não no Brasil. No Brasil,
desenvolveu-se essa lógica ilógica de que é a sociedade a responsável pela ressocialização do preso que fez mal à própria sociedade. Então, esta saidinha determina que você, como preso, tem direito a sair 5 vezes no ano por 7 dias. São 35 dias de férias para um preso condenado cumprindo pena. É mais férias do que o trabalhador tem. E aí, este bandido em saidinha, ele vai com esse desenho, não, ele está sendo monitorado. Agora, para que gastar dinheiro monitorando alguém que deveria estar preso? Isso já não faz sentido nenhum. E aí nós temos o exemplo da vida prática, que é o cometimento de crimes, inclusive de assassinatos, pessoas que perdem a vida toda vez que tem uma saidinha. E essas saidinhas vão gerando cada vez mais dano à sociedade. E quando chega o tema ao Conselho Nacional de Justiça, qual é a postura que temos? Uma banana à própria sociedade. Criam empecilhos para que a polícia haja dentro do seu papel de colocar bandido na cadeia, mas não pode. O bandido, ele não pode ir para a cadeia direto, mesmo quando descumpre as regras da saidinha, porque a saidinha é sagrada. Lembram da questão do Natal? Deve ser isso que eles estão pensando. Tem que proteger com todas as forças a saidinha, o direito dos presos, direito que as vítimas não tiveram. Famílias que choram a morte de seus entes queridos não tiveram esse direito. Mas aí tem que aturar a bandidagem cheia de direitos nas ruas enquanto deveriam estar cumprindo pena. E a gente se pergunta, Caniato, que país é esse? Que Brasil é esse? O que estão querendo construir do Brasil? Quando essa turma olha para o futuro, o que estão enxergando? Como é que eles imaginam resolver o problema que assola de forma definitiva a sociedade brasileira, a população de bem, os trabalhadores, pessoas como nós aqui que estamos fazendo e as pessoas que estão assistindo esse programa? Não há conexão de uma coisa com a outra. Não há como resolver o medo que temos ao sair às ruas. Não há como resolver o medo que sentimos quando nossos filhos saem às ruas, quando querem ser jovens, quando querem conviver com os amigos, fazer um programa qualquer, e os pais ficam em casa amargurados, rezando para que eles voltem inteiros. Isso não é normal. Mas isso é construído passo a passo por decisões como essa que tivemos do CNJ. Pois é, deixa eu trazer inclusive a informação. Algumas pessoas têm curiosidade sobre o que não pode ser feito durante uma saidinha. O preso, durante esse benefício, não pode frequentar bares, boates, casas de prostituição, embriagar-se, envolver-se em brigas, andar armado ou praticar qualquer outro ato que seja falta grave, como, por exemplo, a prática de delitos. Pois bem, CNJ estabelece que o descumprimento dessas condições fixadas, que eu li há pouco, deve ser imediatamente registrado no prontuário da pessoa e comunicada a conduta que se classifique como falta disciplinar de natureza grave. Esses registros, então, seriam encaminhados ao Poder Judiciário para as providências cabíveis, ou seja, joga para frente. Seria a impunidade da saidinha, né, Dávila? Inacreditável, né? Olha esse mundo surreal que você acabou de descrever e vamos ao mundo real. Mundo real. Eu vou pegar 2023 porque 2024 nós não temos ainda as estatísticas. Em 2023, 15.249 presos não retornaram das saidinhas em todo o país. Caniato, isso equivale a você esvaziar 19 penitenciárias. 19 penitenciárias voltaram para o crime com saidinha. Então, assim, não adianta. Crime não é teoria, crime é realidade, é lidar com os fatos da realidade. Então, você vê, você descreve uma coisa que parece um mundo idílico.
Parece o mundo de Nárnia, mas não é o mundo real. O mundo real é esse aqui, ó. Estatística está mostrando. 2023, 15.249 presos aproveitaram a saidinha para não voltar à cadeia e para continuar cometendo crimes. Então, é óbvio que precisa acabar com esse mecanismo de impunidade que apenas encoraja as pessoas com essa história de bom comportamento, cumpre só 1/6 da pena, cai fora, aproveita a saidinha e, além de tudo, tem que acertar as contas com o crime organizado, porque, afinal de contas, quando você está na cadeia, o crime organizado te protege, permite que você tenha acesso, né, lá ao celular, que a sua família continue recebendo dinheiro, tudo certo. Aí quando você sai na saidinha, tem que acertar a conta com o crime organizado. Tem que ir lá matar alguém, ou cometer um crime, ou fazer algo para pagar a dívida na cadeia. Esse é o mundo real, não é esse mundo de burocrata que cria decretos irreais e que esses decretos irreais, evidentemente, não serão cumpridos por governos responsáveis, que têm como dever constitucional zelar pela segurança do Estado. Já que estamos falando de saidinha, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo divulgou nesta terça-feira que quase 32 mil detentos foram liberados para a saída temporária dos feriados de Natal e Ano Novo. Esta é a 4ª vez que o benefício é concedido aos presos do Estado neste ano, com término previsto para as 18 horas de 3 de janeiro de 2025. Entre os beneficiados estão presos conhecidos, como Christian Cravinhos, condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato dos pais da Suzane von Richthofen em outubro de 2002, e também Lindenberg Alves, condenado a 39 anos de prisão por cárcere privado e assassinato da namorada, Eloá Pimentel, em 2013. Eles estão no complexo prisional de Tremembé, interior de São Paulo, onde foram liberados 2.796 presos neste fim de ano. Beraldo, só para a gente arrematar esse assunto saidinha, enfim, quando eu leio uma notícia dessa, certamente pessoas que nos acompanham pela rádio, pela TV ou pela plataforma digital devem se questionar, peraí, mas não acabaram com o benefício da saidinha? Teve essa decisão no Congresso Nacional, só que os condenados antes da decisão do Congresso continuam gozando desse benefício, o que acaba criando essa confusão no imaginário coletivo, né, Beraldo? Mas é preciso também olhar para esse benefício, como você disse, muitos consideram uma invencionice, né? Pois é, Caniato. O ordenamento jurídico brasileiro não permite que a perda de um direito retroaja para prejudicar pessoas que de alguma forma usufruam daquele direito. É o caso da saidinha. Então, o sujeito está preso, foi condenado e preso dentro de uma ordem que previa a saidinha. Então, quando muda a lei, o sujeito continua beneficiário como se fosse um direito adquirido. Agora, esse direito adquirido, como eu mencionei anteriormente, uma invencionice, é um direito adquirido que prejudica a sociedade brasileira, não apenas pelos crimes cometidos por bandidos que saem nesses momentos, mas, sobretudo, porque é um estímulo à continuidade do cometimento de crime, é uma punição à sociedade vítima desses bandidos, a quem acaba recaindo a responsabilidade de ressocializar marginais. A sociedade não tem nenhuma obrigação de ressocializar marginais. Aliás, a sociedade está com a sua paciência esgotada, para não usar uma expressão mais chula, de tanto crime que assola o seu dia a dia. Se fizerem uma enquete com a sociedade que é vítima desses marginais, eles querem, a sociedade, nós queremos que esses marginais apodreçam na cadeia. Porque não se pode sair de casa, muitas vezes, em geral, com uma arma na cintura, para desafiar a polícia, desafiar a lei e a ordem e simplesmente tomar da sociedade aquilo que as pessoas trabalharam para conquistar, às vezes tiram inclusive a vida. Circulou ontem, hoje, nas redes sociais, um vídeo de um assalto na Avenida Faria Lima, a famosa Avenida Faria Lima,
que reúne tantos bancos e empresas poderosas. Bandidos cercam um motoqueiro, sacam uma arma e arrancam este motoqueiro da sua moto e lhe roubam a moto à luz do dia, no meio de um cruzamento super movimentado, e esses bandidos que demonstram nenhuma preocupação em estarem sendo filmados, em serem identificados, não estão nem aí. Por quê? Porque o crime compensa, mesmo na Faria Lima, essa área tão nobre, esse metro quadrado tão caro. Então, Caniato, realmente uma dinâmica assustadora e que sempre a conta recai para a sociedade. Pois é, esse episódio que o Beraldo mencionou viralizou, inclusive, está no Instagram da Jovem Pan News. O camarada parado com a sua motocicleta, quando chegam os bandidos, anunciam um assalto e levam a moto, uma moto de uma marca italiana, inclusive.